Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um Pocralítica e aqui no casino podem entrar à vontade os velhinhos. E portanto, vamos lá então dar aos velhinhos as nossas cartas. Ora, quando pensámos que tínhamos dito então tchau a Giuseppe Conte, eis que ele volta. Foi uma semana em que Giuseppe Conte caiu, foi dado um outro governo, esse governo, portanto, que seria de tecnocratas momentâneo, intercalar, cai e Giuseppe Conte volta então a formar governo. Desta vez então com Matteo Salvini, da Liga do Norte, e com Luigi Di Maio, do movimento 5 Estrelas. Ora, Luigi Di Maio já veio congratular-se que tinha agora um movimento, não só tinha um movimento, mas agora estava sim um governo 5 estrelas. E isto aqui há que referir o seguinte, que é quando o presidente da República Italiana, portanto Sergio Mattarella, tinha destituído o primeiro governo encarregado no botão por causa de Paolo Savona, logo o movimento 5 estrelas começou por criticar e logo a fazer um processo de impeachment contra o presidente da República Italiana. É assim que funcionam os movimentos populistas. É assim que eles realmente se revelam. Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, tem uma excelente frase, que é: para conhecer a verdadeira essência do homem, deem-lhe poder. E é verdade. As pessoas revelam-se quando têm poder. Porque, enfim, como todos nós nos lembramos, naquela célebre frase do primeiro filme de Spider-Man, com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. E é justamente isso. O poder é exercer grandes responsabilidades, na verdade. E temos consciência de que as nossas ações condicionam muitas mais outras ações de muitas outras pessoas. E, portanto, este governo, temos então Luigi Di Maio, que tanto queria ir para o governo como com a pasta do desenvolvimento e do trabalho, tem essa pasta, assim como Matteo Salvini, da Liga do Norte, tem então a pasta do Ministério do Interior. Vamos ver o que é que este governo vai fazer. Primeiro de tudo, se passa no Parlamento e passa no Senador, mas também vamos ver como é que vão ser as coisas na Europa. Até porque o nosso grande amigo Paolo Savona, que era para ser o Ministro da Economia, e foi por isso que Sérgio Mattarella carregou no botão, por ele ser um eurocético e, portanto, como logo primeira medida, tirar a Itália da zona euro, portanto, um dos fundadores da CE sair da zona euro e voltar à lira, enfim, é apenas absurdo. E, portanto, Paolo Savona não vai para a economia, mas está a ação nos assuntos europeus. Portanto, vamos ver como é que a Itália vai funcionar a partir de hoje. E há que dizer também o seguinte, que é o primeiro governo antissistema que nós temos na Europa Ocidental. Ou seja, já o tivemos na Grécia, por exemplo, com a questão do Syriza. O Syriza que também veio com um discurso muito radical de contra tudo e contra todos e que teve que moderar, porque senão não iriam os fundos monetários que eles queriam para a Grécia. Eu estive na Grécia há relativamente pouco tempo e dizer-vos que o clima atual da Grécia é total caos. Os transportes públicos estão uma desgraça, os bancos idem aspas, portanto não foi toda uma boa solução para a Grécia a questão do Syriza. Mas, como se costuma dizer, o povo é soberano e, portanto, o povo escolheu. E, portanto, vamos ver o que agora a Itália vai querer fazer. Já foi lançado agora pacotes de medidas, entre as quais, portanto, vai-se reduzir os impostos. Vamos ver. Esperemos que tal resulte, não é? Para bem da Itália e dos italianos. A Itália sempre foi um laboratório político das coisas. Portanto, não esquecer que quando foi aquele grande mega processo de mãos limpas da Itália, levou ao poder Silvio Berlusconi. Que, enfim, começou logo ali com a primeiro laivos de populismo na Europa. E, portanto, agora temos um governo formado por partidos populistas, mas também antissistema. Mariano Rajoy tinha-se congratulado com a vitória sobre a ETA, portanto, a Organização de Turismo Basca. E ironia dos destinos, que foram os bascos que puxaram o tapete a Mariano Rajoy. Obviamente, não quero dizer que uma coisa coincida com a outra, mas tem esta ironia. E, portanto, puxando o tapete a Mariano Rajoy, permitiu que
Pedro Sánchez, portanto, líder do Partido Socialista Operário Espanhol, PSOE, lançasse uma moção de censura, tal como António Costa lançou aqui em Portugal, e formasse então o governo com uma geringonça. Portanto, isto agora está na moda fazer-se estas geringonças. Portanto, a política tem ciclos, tem fases e entramos definitivamente num novo ciclo, onde muitas vezes era impensável fazer-se aquilo que se fez em França, por exemplo, com a Frente Popular, no século passado, na primeira metade do século passado, e, portanto, as esquerdas estão a juntar-se. Era algo que acontecia mais com a direita, facilmente os partidos de direita juntavam-se e os partidos de esquerda dividiam-se muito, por conta de existirem partidos comunistas, partidos socialistas e depois uma nova vaga de partidos como o Bloco de Esquerda. Portanto, congregar várias esquerdas dentro deles. E isto é interessante. Vivemos tempos interessantes. E, portanto, Pedro Sánchez é agora o Primeiro-Ministro espanhol, Presidente do Governo espanhol, melhor dizendo, e vai apresentar esta terça-feira um governo. Ora, mas nem tudo é fácil, nem tudo são rosas. Porquê? Porque o Podemos, de Pablo Iglesias, que adquiriu uma grande mansão, que muito se tem vindo a falar nos últimos dias, enfim, é a chamada esquerda caviar, tem lançado aqui algumas pedras na engrenagem. Em que sentido? No sentido de que o orçamento em Espanha vai ser ainda para aprovação. Está ainda para aprovação. E o Podemos já disse que não está muito contente ali com algumas coisas. E faz também algumas exigências para o Governo. O Governo esse, como vos disse, será apresentado na terça-feira. Agora, o que é que isto vai implicar? Não sei. Mas que certamente o Podemos vai ter muita mais influência no Governo do que o Bloco de Esquerda aqui em Portugal. E isso não tenho dúvidas disso. Agora vamos ver, é onde é que isso vai levar, obviamente. Mas, lá está, são experiências que nós temos que fazer sempre. E, portanto, vamos ver o que é que em Espanha isto dá, assim como o caso da Itália. Mas vão ser tempos interessantes. Se vai durar muito ou não, não sei, porque o apoio, como foi dito pelos próprios partidos, é um apoio circunstancial. Ou seja, acredito eu que seja aqui um apoio dado um bocado com ódio a Mariano Rajoy, que está no governo desde 2011. E, portanto, tal como foi este acordo da geringonça em Portugal, também muito pela questão do ódio a Pedro Passos Coelho. Com o Rio será um PSD diferente. Agora, vamos ver como é que as coisas passam em Espanha. O Partido Popular, feitas novas sondagens, continua a ser o segundo ou terceiro partido nas intenções de voto. Vamos ver o que é que isso depois se traduzirá nas urnas e vamos ver o que é que os espanhóis vão achar então desta geringonça à espanhola também. E vamos aguardar por saber como é que é o governo, com ou sem Podemos no governo, e que pastas é que serão dadas então ao Podemos. No casino norte-americano, Donald Trump estará a querer fazer com que, quando se entra lá, pague-se automaticamente uma grande taxa. É isto que Donald Trump está a querer fazer com o aço. Foi agora lançado um grande pacote de medidas, onde as quais estão incluídas o aumento das taxas sobre o aço estrangeiro. E foi tirada uma foto com Donald Trump rodeado por operários metalúrgicos. A metalurgia norte-americana tem estado pelas ruas da amargura nos últimos anos e Donald Trump quer revitalizá-la. Mas está a taxar de forma irregular e sem sentido. Isto para dizer o quê? Que apenas a Alemanha exporta 3%, ou seja, 3% da cota de mercado do aço que os Estados Unidos recebem de variados países, apenas 3% são da Alemanha. E outro país que, estando aqui nesta área do indo-europeísmo, se encontra é a Turquia, com 7%. O resto veio maioritariamente do Brasil e do Canadá. Ou seja, Donald Trump está a taxar os países errados de forma pouco concertada, pouco lúcida em relação aos países de origem do aço que os Estados Unidos utilizam. E, portanto, onde é que isto vai parar? Não sei. Mas que a União Europeia convém que acorde e faça um pouco mais, convém. Não pode ficar apenas por este soft power que muito gosta de apregoar. Não é suficiente e não corre de todo bem com personagens como Donald Trump. Portanto, à União Europeia cabe a ela negociar, levantar-se contra estas questões de Donald Trump
e, eventualmente, fazer carregar mais. Sim, eu disse carregar mais. Porquê? Porque as taxas já existem. Vocês, quando compram algo num site norte-americano, seja ele o eBay, a Amazon ou algo assim do género, quando chega aqui a Portugal ou outro país da União Europeia, vem com outro preço. Porquê? Porque teve que pagar as taxas de alfândega e foi encarecido o preço. E isto é algo que todos os países fazem. Todavia, não à escala com que se fazia no mercantilismo nos séculos XVII e XVIII. O mercantilismo, que é uma teoria económica desenvolvida por Colbert, ministro do antigo rei da França, Luís XIV, que visava a acumulação de mercado de ouro, de metais preciosos no Estado, e se isso implicasse aumentar as taxas de outros países, falo-ia-se, porque para se comprar os produtos internos. Isto foi algo que foi feito também aqui em Portugal, com leis proteccionistas, para que se comprasse o algodão e tecidos portugueses, em vez dos ingleses, que conseguiam ser mais baratos e de melhor qualidade. Portanto, é o que nós temos. Vamos ver até quando é que o casino aguenta. Não me parece que isto vai aguentar muito mais, porque estamos numa total guerra comercial. E as guerras comerciais são das piores, porque atrás de uma coisa aumenta-se outra, e portanto vamos estar aqui numa escalada enorme para, enfim, para nada, porque nada daquilo que Donald Trump faz muitas vezes está correto, ou tem a sua lógica, e portanto não esperem também grande coisa da cimeira de dia 12 de junho, portanto está muito próximo, entre Kim Jong-un e Donald Trump. Porquê? Porque não é uma cimeira onde se vai assinar tratados. Portanto, é uma cimeira apenas de prospecção, vou lá dizer assim, prospecção de possíveis relações que se venham a construir. É mais o que creio que quero, porque não se esqueçam da catrafada de sanções que os Estados Unidos lançaram e continuam a lançar à Coreia do Norte, e portanto, obviamente que Kim Jong-un precisa de aliviar um bocado as suas dívidas, que já vão em largos números. E portanto, não tenho grandes expectativas, porque lá está, é apenas para saber que relação é que estes dois vão ter para a frente. Não vai ser assinado nenhum tratado, nem nenhum programa de cooperação. Portanto, são apenas promessas feitas, vale o que vale. E portanto, vamos continuar a prever como é que esta guerra comercial se vai desenrolar por todo o globo. Portugal vai ser dos países que menos vai receber agora no orçamento comunitário europeu. E tive o prazer de estar na Assembleia da República a assistir ao debate, justamente sobre os fundos europeus, e a assistir o Bloco de Esquerda a reivindicar mais dinheiro de algo que eles não querem que sequer exista, a União Europeia, é assim um tanto engraçado, confesso. A União Europeia vai agora incidir sobretudo na PAC, é o que tem apoquentado mais Portugal. A PAC é a Política Agrícola Comum, e foi um projeto criado sobretudo para valorizar a agricultura francesa. Não vamos ter dúvidas nisso. A França é quem mais beneficia com isso. Porquê? Porque na altura dos anos 80, 90, começaram-se a atribuir os subsídios aos agricultores. Ou seja, aquela história que nós ouvimos sempre falar, mas nunca percebemos o porquê, de pagar aos agricultores para que eles não produzissem. Agora, parece que acordamos. E parece que percebemos que o dinheiro a curto prazo não serve rigorosamente nada. O dinheiro a médio e longo prazo é que vale, e é isso que capitaliza um país e aquilo que dá força ou não a um país. Ou seja, agora é que temos Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa muito preocupados em estar nestas movimentações para ver se consegue-se agariar algum dinheiro. Não vai ser possível. O tempo de negociação do orçamento está a esgotar, se é que já não esgotou mesmo, quando este vídeo sair, e portanto não há muito mais a fazer. O que há agora a fazer é compensar com o orçamento interno do país. E isto, deixem que eu vos diga, pegando naquilo que foram as palavras do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, não podem existir outros Portugais dentro de Portugal. Frase velha e muito batida. Nós nunca conseguimos dividir bem a riqueza e a diversidade por um só país. Muitos de nós não querem ir viver para o interior. Gostamos muito de ir para o interior em férias, porque é tudo muito bonito, os pastos, as ovelhinhas, as paisagens, a ausência de ruído e tudo mais. Mas a questão é que as santas terrinhas, como muitas vezes apelidamos, não têm condições
para uma pessoa se portanto, fixar lá e constituir a sua vida. E, portanto, cabe ao Governo também fazer algo muito mais. Pode ser que esta questão da regionalização capacite melhor Portugal disso. Mas parece agora que acordamos. Um país não pode estar tão dependente de fundos europeus como Portugal está. Se nós formos a ver a maioria das obras públicas, grandes obras públicas que nós temos, cerca de 60% a 80% do dinheiro que ali é investido vem de fundos comunitários europeus. Ora, isto é grave, é certo, mas o país já devia ter criado mecanismos, os políticos já deviam ter pensado mais a médio e longo prazo. Pensar a curto prazo dá sempre buraco. E por isso há que ter uma visão para além do óbvio, ver aquilo que está à frente. E portanto, com estes fundos comunitários europeus que vêm, o maior budget está sobretudo na ciência e tecnologia, que é gerido pelo nosso comissário português Carlos Moedas, é o comissário que tem mais dinheiro para distribuir por toda a Europa, nesta questão de toda a ciência e tecnologia, ou ciência e inovação, e portanto é isto que se passa. Agora, a agricultura, podem fazer as feiras nacionais que quiserem da agricultura, mas se não continuarem, se não começarem a apostar, aliás, na agricultura, não vale de nada estarmos sempre a alimentar-nos nos telejornais e distribuirmos beijinhos e abraços, porque isso não resolve nada. Portanto, há que acordar Portugal. Portugal tem que perceber, então, que deve apostar também na agricultura. Não deve ser única e exclusivamente estas startups, porque as startups são muito engraçadas, mas temos que às vezes descer um bocadinho ao mundo real e perceber que existe um setor primário, um setor secundário e um terciário. E, portanto, agricultura, indústria e serviços. E, portanto, enquanto nós estivermos só, única e exclusivamente, a apostar no terceiro serviço, que tem sido um caminho que Portugal tem vindo a fazer, dá buraco como deu na Grécia. Portanto, é certo que agora estamos com um excelente clima económico, o turismo está a crescer imenso, tudo certo, mas não chega. Há que capacitar aqueles que cá estão, porque nós temos que viver sempre para os que cá estão e não para aqueles que vêm ao casino de vez em quando. Porque se eu aumentar as taxas no casino, obviamente que só vou conseguir trazer os turistas, mas se eu quiser que os jogadores nacionais joguem, eles não vão jogar porque as tarifas são demasiado elevadas e portanto, não pensei a médio e longo prazo, pensei exclusivamente a curto prazo. Este caso agora da eutanásia, da votação dos 4 projetos que foram todos eles rejeitados na Assembleia da República sobre a eutanásia, revelam muito bem o estado em que o país está. Vamos começar pelo início. Igreja Católica. A Igreja Católica tem demasiado espaço. Não devia ter espaço rigorosamente nenhum. Ou então, devia ser dado espaço a todas as religiões. Porque é isso que visa um Estado ser laico. É tão simples quanto isto. E, portanto, tivemos sempre os padres, cardeais, a falarem da questão da eutanásia. Mas nunca vi um rabi, nem nunca vi um sheik. Portanto, líder dos judeus e dos muçulmanos, respectivamente. E, portanto, dar-se espaço à Igreja não me parece todo vantajoso. Até porque não podemos esquecer, então, que se a Igreja Católica é contra a morte clinicamente assistida, não podemos então esquecermos daquilo que foram os terrores da morte religiosamente assistida e bem assistida no Terreiro do Paço. Não foi há muitos anos, até. E, portanto, a Igreja Católica devia pensar muito bem e olhar para o seu triste passado e perceber aquilo que anda a fazer à civilização humana. E não esquecer que o grande atraso da Europa, na Idade Média, deve-se, sobretudo, à religião. No Extremo Oriente já havia pólvora e nós ainda andámos a brincar aos espadachins. Agora, indo aqui para um debate mais político. Foi uma votação muito partidarizada, não foi uma votação política. E já iremos explicar isso detalhe a detalhe. Foi muito criada a ideia de que era a esquerda contra a direita uma vez mais. Sendo que, desta vez, o Partido Comunista, que se diz um partido patriótico e de esquerda, passou-se para a direita. Isto é, votou também contra este projeto. Fazer uma salvação honrosa aos verdes, que desta vez não foram melancias. Melancias porquê? Porque são verdes por fora, mas são vermelhos por dentro. Não esquecer então que o Partido Ecologista aos Verdes faz sempre a coligação com o Partido Comunista Português, chamada coligação
da CDU. E, portanto, posto isto, vamos então aos argumentos que foram lançados. Não houve debate suficiente. Estamos há 2 anos a debater esta questão de eutanásia sem interrupção. Portanto, é um debate que se tem vindo a criar, tem vindo a fazer, e, portanto, não há nada de novo. Depois temos aqui a questão de temos que apostar nos cuidados paliativos, nos cuidados continuados, nos hospitais. Tudo certo. Isto foi um argumento muito desenvolvido e muito debatido pela doutora Isabel Galriça Neto, do CDS. Mas eu se calhar tenho que lembrar aqui à senhora deputada que o CDS foi muitas vezes governo e sendo o CDS muitas vezes governo, nunca fez nada pelos hospitais, nem pelos cuidados paliativos. Portanto, das duas uma, ou a doutora Isabel Galriça Neto não tem força no CDS para influenciar as coisas, ou então não há vontade nenhuma. É tão simples quanto isto. Porque se o CDS esteve no governo e não faz, algo aqui está errado. Outro argumento é a questão de ser mais fácil matar do que salvar vidas. E já para já as nomenclaturas que foram usadas são horríveis, mas já lá vamos às nomenclaturas usadas. Esta questão de ser mais barato salvar uma vida ou mais barato antecipar a sua morte tem muito se diga e não é lógico nem tem consequência nenhuma. Porque não se trata aqui de uma questão de custos. As pessoas não querem saber dos custos. Nós fazemos aquilo que for possível e estiver ao nosso alcance, obviamente, para salvarmos alguém. O ponto aqui está no desejo de liberdade e do direito individual que cada um tem. Estou a falar aqui uma coisa que é individual. Essa história toda de andar a contar que na Holanda, os velhinhos, falamos sempre dos velhinhos passarem a fronteira para a Alemanha para se protegerem dos holandeses que os querem matar, não é? Porque se querem os eutanasiar, é falso. Mas disto quando? É que a eutanásia, sendo legalizada, despenalizada, melhor dizendo, a primeira solução é eutanásia. Não. Eutanásia é algo que é dado em último recurso. É algo que as pessoas tomam em último recurso à partida, porque qualquer um de nós estiver numa situação complicada que é primeiro de salvar, não é? Porque todos nós queremos viver a vida ao máximo. Sempre foi uma luta do ser humano que é viver o melhor e o mais longe possível. E, portanto, esta questão da eutanásia nunca vai ser uma opção de primeira linha. Outra questão passa pela questão, então, dos 4 países que fazem a despenalização, já tem a eutanásia feita, que é Luxemburgo, a Suíça, a Bélgica e a Holanda. Ora, os números dizem sempre aquilo que nós quisermos que eles nos digam. E, portanto, é algo que está legalizado, está despenalizado e os países têm aplicado esse sistema. Ora, nem todos os portugueses têm capacidade para se deslocar a esses países e pedirem aí eutanásia. E isto, agora, vamos àquilo que foram as votações. Votações, elas, tolas, no sentido de gozar. Isto é mesmo, peço desculpa a expressão, mas isto é gozar com os portugueses, é gozar com o próprio Parlamento. Em que temos Duarte Marques, do PSD, a votar favoravelmente o Bloco de Esquerda e depois rejeita todos os outros. Isto não tem lógica, não é? E depois temos Cristóvão Norte, que vota a favor do PAN e rejeita os outros. Os diplomas, os 4 diplomas que tiveram, são todos eles muito similares. Têm pequenas diferenças, obviamente. Mas qualquer um deles é moderado. Mesmo do Bloco de Esquerda, que estava-se à espera de algo muito mais liberal, muito mais legalizador, por assim dizer, mais à vontade, não o é. Portanto, é sempre a questão de serem 18 anos, cidadão português, haver um parecer médico. Portanto, não é por aí. E depois, aqui a questão toda de como o debate foi levantado e que o jornal I coloca então agora como primeira capa o nome daqueles que votaram contra. Quer dizer, agora vamos andar quase numa caça às bruxas. E há aqui outro problema, que um dos argumentos disseram é que aqueles deputados não estavam habilitados a fazer o que quisessem sobre a eutanásia. Coisa mais ridícula. Apesar de apenas no PAN, no Partido de Animais e Natureza, estar lá discutir a eutanásia, nada impede que os deputados sejam chamados a pronunciar sobre um tema que não está no seu programa eleitoral. Porquê? Um programa eleitoral visa as questões políticas, não visa, sobretudo, as questões morais.
É uma questão de ideologia, aquilo que é um programa eleitoral de um partido. É a ideologia que está. É a forma de chegarmos a uma determinada coisa. Um posicionamento económico, social, de justiça, passa por aí. Da cultura, quando os há. E, portanto, esta questão toda é descartar. Mas há aqui uma coisa que agora me preocupa, que é, se diz agora só na próxima legislatura é que o tema vai avançar, e vai avançar certamente, mas só os deputados desta nova legislatura que os partidos inscrevam no seu programa que são favorável ou contra, ou vão discutir ou não discutir a eutanásia, isto vai ser pior, vai ser terrível. Porquê? Porque vamos passar basicamente uma campanha eleitoral para as legislativas em que o tema dominante vai ser este partido é a favor da eutanásia, este partido é contra a eutanásia. Vai ser isto. Ou seja, vamos fazer a partidarização ainda mais da política. Por isso, é que eu, uma vez mais, defendo que os deputados devem ser escolhidos um a um. E isto, há aqui muitos tópicos a apontar aqui na eutanásia. Estava um podcast imenso para fazer, pode ser que venha a caminho. Mas não tem sido feito um debate sério. É sempre um debate sectário. É isso que tem-se feito pela eutanásia. Uma sondagem que nós temos do Expresso visa que 67% dos portugueses querem eutanásia. É os únicos dados que nós temos. Uma vez mais, volto a dizer que isto deveria ir a referendo. Mas uma vez mais vos digo, esta questão de eutanásia, se chumbasse agora aqui no Parlamento, caso passasse no Parlamento, ela seria chumbada em Belém. Não tem qualquer problema com isso. Mas mais, deixa que eu vos diga uma coisa. Esta questão dos diplomas passarem, eles, depois de passarem, vão a uma comissão de especialidade. E nessa comissão de especialidade é produzido um documento, em nome da Assembleia da República, para ir para o Palácio de Belém. Ou seja, votarmos a favor dos diplomas que PS, Bloco de Esquerda, PAN e Verdes apresentaram, cada um por si, apenas abria a porta à discussão em comissão de especialidade. Não era carregar no botão, sim, não, sim, ganhou, e agora toda a gente pode já fazer a eutanásia. Não, não funciona assim. Não funciona assim. Portanto, por isso é que eu vos digo, um cidadão informado é sempre um cidadão muito mais poderoso. E, portanto, caros ouvintes, informem-se sempre, sempre, sobretudo. E assim, caros ouvintes, chegamos ao final de mais um Pokerlítica. Muito obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de partilhar, subscrever, darem like neste vídeo. Darem a vossa opinião sobre a eutanásia, por exemplo, nos comentários. Estejam à vontade para exprimirem as vossas ideias, as vossas opiniões. E já sabem, caros ouvintes, nós aqui não vamos matar os velhinhos, por razões que já foram aqui explicadas, não é? E, portanto, já sabem, continuem a jogar, joguem com os velhinhos, joguem com os novos, joguem entre vocês e conversem muito. E, portanto, já sabem, até lá, tenham boas conversas e façam boas apostas.